Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje eu trago pra vocês uma discussãozinha sobre o mais novo filme de romancezinho de hospital que a gente tem por aí. A 5 Passos de Você. Mas e aí? É bom? É ruim? Vou me debulhar em lágrimas? Bem, siga nesse vídeo que eu já te falo. After all that CF is stolen from me, I don't mind stealing something back. 1 foot. Just 1 foot closer. E aí pessoal, tudo bem? Bem, como vocês já viram pelo título desse vídeo, nós vamos falar sobre A 5 Passos de Mim, que é um filmezinho que tá estreando agora e promete esquentar corações de várias pessoas do mundo. Mas e aí, sobre o que é esse tal filme? Bem, esse filme é baseado num livro de mesmo nome, e o filme conta basicamente a história da Stella, que é uma garota que tá no hospital, internada porque ela tem uma doença que faz com que os pulmões dela criem muita mucosa, é uma doença que tem um tratamento muito difícil e é incurável. Então o único jeito de você se livrar dessa doença é basicamente fazendo um transplante de órgãos, no caso dela, o pulmão. E o filme já começa com uma cena ótima, porque ele abre mostrando a Stella com as amigas dela conversando sobre uma viagem que elas vão fazer. E elas dão a entender que a Stella não vai, por motivos que elas não falam, e elas começam a falar sobre qual biquíni que eu devo usar, será que a gente vai conhecer garotos por lá, coisas assim, coisas normais. As amigas da Stella vão embora, a câmera dá um zoom out, e aí você percebe que aquele quarto que parecia tão normal, que tava todo cheio de gente, todo cheio de cor, na verdade era um quarto de hospital. Pois é, e aí ela tava aparentemente normal, sem nada, ela bota lá o respirador artificial dela, e aí o filme começa a tomar uma paleta de cores mais cinza, mais azul, mais pálida, digamos assim, como se fosse pra combinar com a doença da garota. Cara, eu achei muito bom comentar isso, porque eu achei genial. Nossa, essa cena inicial é completamente genial. Meu Deus. Mas enfim, pra não enrolar muito nesse vídeo, a Stella, né, a garota principal, ela passa todos os dias no hospital, ela dorme lá, acorda lá, come lá, janta lá, enfim. E lá ela vai conhecer esse garoto chamado Will. O Will tá numa situação bem parecida com a dela, só que o problema enquanto o problema dela é tratável, curável, digamos assim, com um transplante, o dele não é. É uma bactéria um pouco mais séria que vai ficar com ele independente do que ele faça. Depois que ela conhece ele, ela vê o estado dele e ela vê que ele é aquele cara meio rebelde, meio que tipo, não tô nem aí pra nada, vou morrer mesmo, então vou viver a vida do jeito que eu quero. E ela meio que fala, cara, não. E meio que transforma no dever dela fazer com que ele fique bem, basicamente. Então eles passam muito tempo juntos, ela cuidando dele, ela fazendo ele se tratar, não sei o que, até que eles se apaixonam. Mas qual que é a gimmick do filme? A gimmick do filme é que eles têm essa doença, e essa doença, apesar dela não ser transmitível para pessoas que estão de fora, ela é transmitível para pessoas que já têm a doença. Ou seja, se você já tem a doença e você tem contato com uma pessoa que também tem a doença, tem o risco das bactérias do seu corpo dobrarem ou triplicarem, e piorar a sua situação. Ou seja, se você, sei lá, trocar qualquer fluido do seu corpo, seja saliva, sangue, qualquer coisa, com uma pessoa que já tem a doença, é muito provável que essa pessoa vai morrer. Daí vem o nome do filme, por quê? Porque, pela regra do hospital, todos os pacientes que têm essa doença têm que ficar a 6 passos de distância um do outro. Peraí, mas o nome do filme não é 5 Passos? O que você tá falando? Bem, eventualmente vai chegando num ponto em que os 5 passos vão ser importantes. É um trocadilho legal com o nome do filme, e eu não vou falar muito sobre isso só pra não comentar tanto sobre o filme, pra deixar vocês descobrirem algumas coisas. Bem, como deu pra perceber no meu resumo, o filme é bem aquele padrão, né, digamos assim, romance padrão, do cara rebelde que se apaixona pela mocinha certinha, e aí eles vão ter todo aquele romancezinho, ele vai mudar, ele vai se tornar mais sensível, ela talvez fique um pouco mais rebelde, e sim, eu não vou mentir, esse filme ele não tenta reinventar o gênero, ele é bem clichê, sim, com certeza, e ele tem alguns problemas, assim, ele é um filme que tenta ser muito fofo, digamos assim. Ele tem muitos momentos em que os dois estão passando tempo juntos e que tem momentos genuinamente fofos. Eles trocarem um elogio, trocarem um olhar,
E são momentos bons. O problema é que vem um atrás do outro. Então assim, nenhum deles se torna exatamente memorável. São vários momentos fofos que juntos são legais, mas separados seriam melhores. E é claro que assim, você tem um romance que é bem padrão, você infelizmente vai ter alguns tropes que são bem padrões, o que faz com que o filme seja um pouco previsível. Por mais que o final não seja previsível, algumas coisas no roteiro vão ser previsíveis. Então assim, você sabe que eles vão se apaixonar, você sabe que algumas coisas vão acontecer, você sabe que tem algum momento que eles vão brigar no filme, que eles vão reatar, coisas assim, sabe? Coisas bem padrão de filme clichêzão mesmo. E esse filme tem estranhamente muitos fake-outs. Por exemplo, uma cena que dá a entender que vai acontecer alguma coisa, que fala que aconteceu alguma coisa e quando você vê, tipo, ah, não, era brincadeira, não aconteceu essa coisa de verdade. Isso ficou meio estranho, teve, tipo, 3 cenas que eu consegui me lembrar nitidamente disso. A primeira eu só fiquei meio chateado, tipo, véi, pra que ter isso? Mas as outras duas eu vou admitir que eu tava assistindo o filme, aconteceu, eu fiquei tipo, meu Deus, aconteceu. Aí não aconteceu de verdade. Então, tipo, eu meio que relaxei, mas meu coração ainda tava meio acelerado. Então meio que deu certo, mas era bem desnecessário. Mas cara, assim, apesar de ser um roteiro clichê, de ser previsível, eu tenho que admitir que é um roteiro que é um filme no geral que eu gostei muito. Porque é emocionante. Então ainda tem muitos momentos bem bonitos, muitos momentos tocantes, muitos momentos marcantes, digamos assim. Bem, eu acho que o filme ele se leva muito também pelos personagens, assim. A personagem principal, a Stella, é muito boa, muito boa. Véi, essa menina é muito carismática. É de longe a personagem mais carismática para esse tipo de filme que eu já vi. Nossa, eu amei cada momento que ela passou na tela. Ela não teve nenhum momento ruim pra mim. O namorado dela é um pouco mais travado, digamos assim. Eu não achei que a atuação dele foi horrível, mas dava pra ver que ele tava meio que, tipo, ele não sabia muito o que fazer com o papel. O amigo gay, né, da Stella, que também é um personagem incrível, fantástico, teve uma atuação fabulosa. Tipo, a atuação dele era muito boa e definitivamente todos os personagens são muito bons. Cara, em questão de fotografia, eu também gostei muito da fotografia do filme, exatamente por causa dessa coisa que ele disse. Quando o filme precisa ser colorido, ele é. Quando o filme precisa estar feliz, ele está. Quando ele precisa ser melancólico, triste, ele está melancólico, triste. E quando ele precisa dar aquele ar de hospital, ele dá aquele ar de hospital. E a fotografia é bem on point e ela sabe o que fazer na hora certa. Eu acho que, eu não sei se foi por causa da trilha, mas eu acho que foi mais por causa da edição do filme que isso quebrou um pouco do ritmo do filme. Porque tem horas que muita coisa acontece, muita coisa emocionante acontece, e tem horas que não acontece nada, o filme se arrasta um pouquinho, aí depois acontece muita coisa emocionante, aí depois volta pro mesmice, e não sei, não ficou ruim, mas pode quebrar e pode fazer com que o filme pareça ser mais longo do que ele é de fato. Mas o que eu acho que realmente brilhou pra mim nesse filme, assim, claro, muitas coisas brilharam pra mim nesse filme, como eu já falei aqui. Mas a direção foi uma coisa que se destacou, porque eu achei que foi uma direção muito boa, assim, o diretor soube lidar muito bem com a fotografia do filme, ele soube lidar muito bem com os personagens, ele soube retratar muito bem como é você ter aquela doença e como é você viver no hospital. Porque eu acho que muitos filmes desse tipo, que tem gente tipo doente, se apaixonando e tal, eles falam, ah, tenho doença tal. E tipo, sei lá, no meio do filme vai ter uma crise da doença, ou sei lá, no final, e só, tipo, sei lá, o resto do filme, sei lá, a menina tá com respiratório, e é isto. Não, nesse filme vai mostrar várias coisas, tipo, os personagens estão constantemente tossindo, usando máscara, fazendo tratamento, tem cenas que mostra ela, tipo, vomitando o muco, porque essa é a doença dela, então, assim, eles não embelezam a doença em momento algum, eles deixam claro a todo momento que é uma prisão, é uma coisa ruim. E os personagens agem de acordo com isso, e eu acho que é aí que a atuação brilha. Porque apesar de estar todo mundo doente, eles têm os momentos fofinhos, felizes deles, mas eles ainda sofrem por causa disso. Eles não estão lá, tipo, 100% tudo é alegria. E eu acho que os personagens passam por arcos muito bons. O Will passa por um arco muito bom, o amigo gay dela também passa por um arco muito bom, a protagonista passa por um arco fantástico, só que eu acho que no finalzinho tem uma certa quebra de personagem.
Eu não vou dizer porquê, claro, porque é spoiler. Mas assim, ela do nada arranja um comportamento que ela não teria. Ela não teria, vocês me venderam uma personagem que era de um jeito e no final ela cagou pro jeito que ela era, basicamente. E depois dessa quebra, ela volta pro que ela era antes. Então assim, foi de fato uma quebra, foi uma parte fraca do roteiro e ficou ruim. Então assim, pra não deixar esse vídeo muito longo, a gente tem um filme onde a história é clichê, mas legal. Os personagens são incríveis, fotografia é muito boa, a direção também é muito boa, edição mais ou menos, assim, capenga aqui e ali, uma trilha sonora que também capenga aqui e ali. Mas no geral, um filme muito bom e que, cara, se você gosta desse gênero de romance, eu garanto que você vai se emocionar. Mas apesar de tudo isso, não é um filme perfeito e é por isso que eu sinto que eu vou dar uma nota 6 de 10 pra esse filme. Note que 6 de 10 não é uma nota ruim, é uma nota acima da média. E é o que esse filme é. É um filme acima da média. É um filme clichê, que não traz muitas novidades, não toma muitos riscos, mas que por o que ele tenta fazer, ele faz muito bem. Então é isso, pessoal. Vocês já viram o filme? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Você ainda não viu? O que você acha que vai acontecer? Como é que você acha que vai ser? E bem, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente está sempre tentando postar coisa nova lá. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, porque o canal está crescendo agora e qualquer coisa que vocês fizerem vai ajudar bastante a gente. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima e falou! 5 feet apart. Are you in? I'm not giving up. So